Olá, pessoa cruel que gosta de ler horror. Eu sou o Francis, esse é o canal Leitor Horrível e no vídeo de hoje nós vamos de Leitura Horrível, aquela resenha de livro de terror e horror, e a autora da vez é a autora Senira Cholé, com os livros A Casa de Bonecas 1 e A Casa de Bonecas 2. Vamos descobrir a horribilidade, quão horrível é, nível de crueldade e 6 perturbações para ler dessa obra que é muito, muito sinistra, com personagens macabros e uma narrativa de colocar a gente atordoado debaixo das cobertas. Vem comigo, que vai ser horrível. A Casa de Bonecas 1 e A Casa de Bonecas 2 é um thriller narrado em terceira pessoa do pretérito perfeito e em primeira pessoa no presente do indicativo. Isso demonstra uma grande habilidade da autora Senira Cholé em aguçar a curiosidade do leitor enquanto vai inserindo na história elementos de suspense, terror, horror, mistério. Então é uma leitura para quem gosta de aventura urbana, fantasia. Tudo isso é englobado nessa obra da Senira. Bom, o enredo conta a história da Casa de Bonecas, A Boneca é o livro 1 e A Casa de Bonecas, ou Urso, é o livro 2. Então ali no livro 1 ela vai desvendar alguns elementos que nos levam para a Casa de Bonecas, que é uma casa em outra dimensão. Conforme as coisas vão acontecendo e as pessoas vão morrendo, elas vão parar na Casa de Bonecas, que é uma espécie de purgatório comandado pela Baby. E a Baby é um personagem extremamente bem construído, psicótica, psicopata, sem pudor nenhum, colocando o devido castigo no determinado tempo para as pessoas que vão parar nas mãos dela. Então, ali no primeiro livro, na Casa de Bonecas 1, a boneca vai falar um pouco sobre como que a Baby consegue fazer isso, por que que ela consegue fazer isso e o que acontece com quem cai nas mãos dela. E no livro 2, as pontas são amarradas. A Senira nos demonstra como que ela chegou nesse universo, como foi a construção desse universo, da onde que ela tirou as ideias. Tu tem um pouco de noção do que ela leu para chegar até a elaboração desse mundo e desses personagens. Na Casa de Bonecas 2, como eu disse, ela amarra as pontas, te revela um pouco dos mistérios do primeiro livro, ela vai lá e desvenda esse mistério, te dá a resolução ali no segundo livro, e aí dá aqueles pequenos plot twists, os pequenos plots, vai lá e foi por isso, que legal, foi por isso. Então tu começa a ter aquela geração de dopamina normal que o leitor tem ao revelar isso, e por ser um livro de horror, tu te sente bem lendo um livro de horror. E isso, de certa forma, é um pouco complexo, porque tu vai dando risadinhas, tu vai tendo momentos de alegria lendo um livro de horror, e isso é uma habilidade excepcional da Senira em nos fazer sentir felicidade enquanto ela descreve cenas horríveis. Então, essa é a grande horribilidade e habilidade da Senira em nos fazer felizes lendo um livro de horror, mas o elemento essencial está ali, o medo, o pavor e a sinistridade do horrível, do impacto da cena estão presentes ali nessa narrativa. Vale muito a pena. Tá aí a horribilidade da autora Senira Cholé nos livros A Casa de Boneca 1 e A Casa de Bonecas 2. Nível de crueldade e os personagens desenvolvidos pela Senira em A Casa de Bonecas são extremamente cruéis. Então vamos lá, vamos pegar a cola aqui. Nível de crueldade está aqui na revista 666 Terror, volume 10, coluna escrita pela própria Senira, que utiliza a escala da maldade do Dr. Michael Stone. Então tá aqui, escala da maldade, vai do nível 1 ao nível 22. E os dois principais psicopatas que tem
nos livros da Senira, no livro 1 é a Baby e no livro 2 é o Valorant. Então, são os dois psicopatas que tem. E os dois são nível 22. Tá? A Baby tem uma pequena mudança no final do segundo livro que influencia um pouco no nível de psicopatia dela, mas ela baixa ali para o nível 21. Então aqui no nível 22 nós vamos ter o seguinte: torturadores extremos e assassinos psicopatas no qual a tortura é a principal motivação. Então, tanto a Baby quanto o Valorant, eles têm esse grau de psicopatia extremamente elevado, gostam de ver a pessoa sentir dor e não chegam simplesmente ao fato de matar por matar. Eles precisam fazer a pessoa sofrer, por isso estão no nível 22 do nível de crueldade aqui do Leitor Horrível. E vamos lá agora para quão horrível é. Quão horrível é A Casa de Bonecas 1 e A Casa de Bonecas 2. Eu escolhi um trecho do livro 2, é um diálogo, a Senira é muito boa nos diálogos, os diálogos do livro 1 e do livro 2 são fenomenais, são excelentes, é muito plausível as falas dos personagens, então vale muito a pena prestar bem atenção nos diálogos quando tu estiver lendo esse livro. E eu escolhi uma parte que, para não dar tanto spoiler, tá? É complicado ler sem dar o spoiler, e também cuidar das políticas do YouTube para não ser banido, ter algum tipo de banimento. Então vou ler uma parte aqui, tá? Não vou nem dar o nome do capítulo, nada, e depois vocês descubram durante a leitura. O que foi? Esqueceu o que aconteceu? Susan, eu. Por que não olha para mim? Eu não queria. Queria sim. Você ganhou muito dinheiro para fazer tudo o que fez. Susan, eu precisava me livrar de você. Se não tivesse te jogado nos trilhos, você teria me denunciado à produtora. Então, aqui é um exemplo do quão psicopatas são os personagens desenvolvidos. Eles simplesmente agem do jeito que tem que agir, pensando neles mesmos. Então, é um grande sinal de narcisismo presente em todos os psicopatas. E essa narrativa, esse diálogo aqui da Senira exemplifica muito, muito bem isso. Então tá aí o quão cruel é a leitura, né? Então vale muito a pena dedicar a tua leitura à Casa de Bonecas 1 e à Casa de Bonecas 2, e é uma leitura rápida. Tu consegue ler em um dia o livro 1 e em um dia o livro 2, tá? Então coloca na tua lista de leitura aí e te planeja para ler a Senira, que tá muito bacana essa narrativa dela. E agora nós vamos para 6 perturbações para ler. Tô aqui com a minha cola ali, com as 6 perturbações. E vamos começar listando a primeira perturbação, que são os vilões. Só tem vilão nesses dois livros. Livro 1 e livro 2. Só vilão, não tem herói, tu não tem jornada do herói. Tu só tem a desgraceira do vilão. Então, só vilões. A Baby é uma vilã, o Valorant é um vilão, todos os personagens são vilões, só tem coisa ruim acontecendo, só tem desgraceira acontecendo. Tem mais ou menos uma coisa boa que acontece no final do segundo livro lá, mas não vou dar spoiler. Mas é a única coisa boa que tem, tipo, boa, entre aspas ainda. E o resto é tudo desgraceira. É só a gente querendo matar, é só a gente querendo pegar, trucidar, fazer acontecer. Então, os personagens são extremamente malvados, são pessoas cruéis, psicopatas, narcisistas, egoístas. A Senira desenvolveu personagens extremamente palpáveis, baseados em personagens reais que a gente encontra normalmente aí durante o dia. E a pessoa do lado da tua casa, pode ser realmente uma pessoa desse tipo, que nem os personagens descritos pela Senira. E vale muito a leitura devido aos personagens. É uma experiência nova. Tu mergulhar em histórias, duas histórias que só tem vilões. Então é uma experiência totalmente nova.
E eu achei isso muito legal, não tinha visto isso ainda em um livro, e eu gostei muito disso, um livro que só tem vilões. Tá aí a primeira perturbação. A segunda perturbação são as sociedades secretas criadas pela autora. A Senira, eu vou destacar duas aqui. Tem duas sociedades secretas que ela criou, que são assim, ó, tu gostaria de ser membro de uma delas. Uma delas é a Casa de Carnes, que é umas pessoas, uma sociedade na qual tu encomenda a morte de alguma desavença ali, e só que tu tem que ter cuidado que senão os caras te levam junto também, entendeu? Em vez de, na hora de fazer o pagamento lá, eles recebem, e aí na hora de te entregar o pacote comprado lá, eles te colocam junto do pacote, tu vai junto e vira presunto também. Então é uma coisa bacana ali que a Cineira criou, que é a Casa de Carnes, que é uma sociedade secreta do livro, e a outra, eu gostei muito do nome dessa sociedade secreta, é a Irmandade dos Escolhidos do Abismo. A Irmandade dos Escolhidos do Abismo. É muito foda, Cineira. Tipo, quem não gostaria de ser um escolhido do abismo? Tipo, a maldade, ser uma pessoa temida. Então, cara, é muito legal os personagens ali que tu desenvolveu, que tu colocou dentro dessa sociedade aqui. Eu adorei, muito legal. E é uma coisa que a gente podia, vamos trazer para a vida real e vamos criar a Irmandade dos Escolhidos do Abismo. Adorei, muito bom. É perturbador tu pensar que existem sociedades secretas e que elas têm esses intuitos aqui, que nem a Casa de Carnes e que nem a Irmandade do Abismo. Adorei, muito bom. A terceira perturbação é o horror com crianças. A Senira escreve muito bem o horror com crianças. Tem uma passagem do livro ali, capítulo do livro, que é horrível. As crianças são horríveis, são crianças malvadas. A ingenuidade infantil, eles não têm pudor, a criança não tem freio, não tem lei, eles não têm respeito, eles simplesmente fazem o que eles querem. São crianças, eles não estão nem aí para as regras, eles querem quebrar as regras. Então, eles quebram regras morais, amorais, de forma fenomenal. É uma cena de tortura descrita na parte das crianças, que tu fica, cara, como que crianças conseguem fazer isso? E é uma coisa que existe no mundo real. Quando tu for ler, tu vai te identificar e talvez possa ter até passado por uma situação daquelas. Então, é perturbador tu conseguir te colocar no lugar do personagem para acontecer aquilo ali. Então é perturbador e gera gatilho. Então também tem que ter cuidado com o gatilho, tá? A quarta perturbação são as cenas de abusos. Abusos psicológicos, abusos sexuais. Então, na leitura do livro, tu vai ter esses abusos descritos pela Senira. São cenas horripilantes, horríveis, e em algumas cenas tu vai virar a cara. Tu talvez não consiga ler, vai respirar um pouco e vai pular uma, duas linhas, ou se tu for leitor de horror mesmo, tu vai ler e vai seguir adiante. Então, as cenas, a Senira faz isso muito bem. Ela descreve muito bem as cenas de horror. A quinta perturbação é a psicopatia nua e crua. Os personagens são psicopatas, eles matam como se estivessem escovando os dentes, como se estivessem comendo, como se estivessem colocando uma roupa, tirando uma roupa. É normal para eles. E é perturbador porque é normal, é uma coisa corriqueira. Tem que matar. Deu, já era, fiz, aconteci, deu. Segue minha vida, me dá meu café preto aqui que eu já fiz o que eu tinha que fazer, o que eu queria fazer. Então, personagens psicopatas, a psicopatia nua e crua e o despudor desses personagens conseguirem dar fim em uma vida sem a demonstração de nenhum remorso. E a sexta perturbação para ler é o suspense. É um livro que tu fica tenso. É uma leitura tensa porque tu quer saber o que vai acontecer, tu quer evoluir na narrativa para desvendar o mistério que a Senira criou lá no primeiro livro e também no segundo livro, o mistério que foi criado no segundo livro, tu quer chegar ao fim
para conseguir descobrir e o final, o plot twist, a reviravolta é muito boa. Inclusive a reviravolta influencia na personalidade da Baby também, que é a personagem principal aí da história. Então, o suspense gerado pela Senira demonstra que ela é profissional em aguçar a curiosidade do leitor. Quer ler um suspense? Vai ler a Senira. Outra coisa que eu tenho que relatar na parte de horror infantil é que dá para perceber que ela lê Stephen King, que ela lê o It. Eu tô chutando, tá? Mas eu acho que ela leu It porque o jeito que ela descreve as crianças é muito legal, me remeteu muito ao It, às crianças desenvolvidas pelo Stephen King. Então foi algo ali que foi perceptível na escrita. Quem leu Stephen King talvez perceba, não sei se eu estou enganado, mas eu acho que eu estou certo, Senira. Eu acho que tu leu It e isso influenciou um pouco no desenvolvimento desses personagens. E, Senira, parabéns. É uma baita de uma duologia, é uma baita de uma obra. Leiam A Casa de Bonecas volume 1 e A Casa de Bonecas volume 2. É horror, suspense, thriller de primeira. É uma autora que já deveria estar nas grandes editoras, uma Dark Side da vida, mas ela está aqui com nós, disponível, super acessível, ler com R$1,99, eu acho que tu compra o livro dela, entendeu? Então, cara, aproveita enquanto ainda não chegou uma companhia das letras e roubou a Senira de nós e vai vender o livro dela a R$40. Cara, Senira, parabéns. Muito legal ler a tua obra e ganhou fã. Eu sei que tem um ciclo para ler aí A Casa de Bonecas 1, A Casa de Bonecas 2 fazer parte de uma série. Então depois vou conversar contigo, ver qual é a série e fazer um vídeo aqui falando pro pessoal qual é essa série e fazer a listagem ali dos livros que remetem a essa série, saber o que aconteceu com a Baby, o que aconteceu com o Valorant, se ele ficou bem do jeito que ele ficou e outras coisitas que tem na Casa de Bonecas. E eu vivo falando para vocês, isso é o legal de ler autores independentes. Eles são acessíveis. A gente vai lá, pergunta para ele no Instagram, cara, o que aconteceu? Como que tu teve essa ideia? E tu vai lá e tem uma resposta. Então, tá aí, leiam Senira Chalé, A Casa de Bonecas 1 e A Casa de Bonecas 2. Obrigado e que vocês tenham maus sonhos e ótimos pesadelos. Até mais.